Você é uma pessoa que quer mudar seus hábitos, mas percebeu que o seu ambiente não está deixando você mudar? Uma das coisas mais difíceis a nível comportamental é conseguir mudar seus hábitos estando em um ambiente onde as pessoas não te apoiam. Porque, infelizmente, nós somos muito sensíveis ao nosso contexto social. E nosso contexto social, eles moldam nossos hábitos, muitas vezes sem que nós percebemos que esse ambiente está fazendo isso. Nesse vídeo aqui, eu quero te trazer dicas práticas, cientificamente comprovadas, de como você pode mudar mesmo estando em um ambiente que não te apoia. Só que antes, eu queria te mostrar o porquê que é tão difícil da gente conseguir mudar do ponto de vista neurobiológico, o porquê que nosso cérebro resiste tanto à mudança estando em um ambiente, infelizmente, que as pessoas não te apoiam. O primeiro aspecto é que sofrer rejeição dos pais, sofrer rejeição das pessoas que convivem com você, dos seus amigos, pode ser rejeição das suas ideias, rejeições relacionadas à sua meta, ou essa exclusão, o seu cérebro reconhece isso como uma dor parecida com a dor física, por exemplo, de um machucado. Temos estudos em cima disso mostrando que a rejeição social ativa os mesmos circuitos no cérebro relacionados à dor física. Então é muito desconfortável para nós, seres humanos, sermos rejeitados por principalmente quem nós gostamos. E aí você é uma pessoa que quer mudar seus hábitos, mas percebe que a qualquer mudança o seu grupo te pune. Talvez você seja uma pessoa que queira parar de beber, mas você percebe que quando você começa a parar de beber e chega pros seus amigos e fala, cara, eu quero parar de beber, seus amigos vão e te criticam, pô, pra que fazer isso, cara? Que besteira. Ou muitas vezes eles param até de te chamar pra sair. Isso é a rejeição social. E seu cérebro interpreta isso como uma dor extremamente forte. Então você tende a evitar de parar de beber justamente porque seu grupo está te rejeitando porque você quer parar. Então você percebe que o seu contexto social ele molda suas escolhas justamente porque a gente é sensível a isso. Não somente isso, nós, como seres humanos, tendemos a evitar conflito a todo custo. O nosso cérebro foi preparado para ver o conflito como uma ameaça, como uma situação de perigo. Porque nós conseguimos evoluir como seres humanos cooperando. Nós, diferente de outros animais, conseguimos, por exemplo, colocar 50 mil pessoas em um estádio e torcer pelo mesmo objetivo e conseguir muitas vezes sair sem que aquele momento tenha nenhum conflito. Imagina 50 mil pessoas juntos. Nenhum outro ser vivo consegue reunir tantas pessoas pelo mesmo objetivo em comum sem que dê uma briga ou alguma desorganização. Então nós somos seres muito sensíveis a ser sociáveis. E aí o que, que acontece? O nosso cérebro ele tende a evitar esse conflito, e aí muitas vezes você quer impor suas perspectivas em meio ao seu grupo. Você quer talvez chegar para os seus amigos e falar, cara, eu quero ser uma pessoa que quero estudar um pouco mais, eu quero ser uma pessoa que quero mudar meu físico. Mas ter essas conversas, ou principalmente falar para os seus amigos aquilo que você não está gostando, seu cérebro reconhece isso como um conflito. E aí você nunca consegue ajustar e impor as características que você quer. Não somente isso, o nosso cérebro também libera dopamina, você sente um efeito de recompensa quando você está em conformidade com o seu meio social. Então, por exemplo, se o seu meio social, as pessoas tendem a beber mais, sair no final de semana, quando você faz hábitos e comportamentos parecidos com o seu meio social, você sente uma recompensa, você sente um reforço. Então você tem uma chance muito maior de continuar fazendo aquilo. Aí você percebe que existem várias características que deixam e dificultam com que você mude estando em um ambiente onde as pessoas não te apoiam. Primeiro, a rejeição social, ela dói. Você sente isso como literalmente uma dor de um machucado. Outro, você é recompensado quando você está em conformidade com os hábitos das pessoas que estão à sua volta. E você tende a evitar conflito a todo custo. Então você vai percebendo que estando num ambiente onde as pessoas não te apoiam, é muito difícil sair disso. Só que nesse vídeo aqui eu quero te trazer justamente as estratégias práticas de como você pode mudar mesmo estando num ambiente que não te apoia. Talvez você justamente seja essa pessoa que queira mudar, mas não consegue mudar seu ambiente, né? Nem todo mundo consegue mudar o ambiente por completo, mudar as pessoas que convivem, até porque muitas vezes são pessoas que não te apoiam em algum lado, mas são pessoas que são importantes para você em algum outro lado da vida. Então, a melhor maneira seria justamente você conseguir ter mudanças convivendo ainda com essas pessoas. E se você quer ver mais conteúdos como esse, onde a gente entra em aspectos científicos, neurobiológicos e com uma pegada também comportamental, me siga aqui no canal para você acompanhar mais vídeos como esse. E a primeira estratégia eficiente seria
Não conte os seus planos futuros para as pessoas. Por quê? Porque se você está inserido num ambiente onde as pessoas não te apoiam e você chega para essas pessoas e conta suas metas, possivelmente elas justamente não vão apoiar essas metas. E com isso pode ser que você se sinta menos motivado a fazê-las, porque alguém está desmerecendo as suas metas. E isso dá um sentimento de que suas metas não são tão boas, ou de que aqueles objetivos que você almeja não são tão legais. E isso já tende a diminuir muito a chance que você vá atrás dos seus objetivos. Outro ponto é que quando você conta suas metas, seu cérebro reconhece isso como um efeito de recompensa. E aí só mesmo o fato de contar já diminui muito a chance que você faça essas metas. Porque uma parte da recompensa de fazer as metas já foi concluída, porque você já contou elas. E aí quando você conta, você já sente essa recompensa, e seu cérebro tem um pouco de dificuldade de identificar o que é imaginário e do que são as metas reais, aquilo que realmente você conquistou. Então, 2 pontos de importância de você não contar suas metas. Outras coisas, essas pessoas pode ser que elas não te apoiem e elas critiquem suas metas. E aí, por elas criticarem suas metas, pode ser que você interprete isso de uma forma extremamente negativa e deixe suas metas de lado. Ou muitas vezes isso, com o tempo, vai diminuindo cada vez mais a sua motivação de fazer. Tem outras pessoas que, quando chega alguém para essas pessoas e fala para elas assim, cara, você não vai conseguir. Ou isso é muito difícil para você, pô, isso é loucura. Tem outras pessoas que já se sentem motivado justamente com esse aspecto de dúvida, com esse aspecto de desafio. Ou quando alguém aponta para a pessoa e fala que você não é capaz. Então tem que identificar suas características, mas de modo geral, pelo que a gente vê na ciência, não é interessante você contar suas metas, contar seus objetivos para as pessoas que não te apoiam. Tem uma chance maior de você não fazer do que de você fazer essas metas. Outra estratégia seria: extraia o que tem de melhor dessas pessoas. Então, muitas vezes são amigos que você gosta de conviver com eles por características diferentes, não características de objetivos, de propósito, mas sim características de humor. Muitas vezes é um amigo que tem um humor muito bom, é um amigo que conta muitas piadas, que te faz sorrir bastante, mas é um amigo que talvez não tenha os mesmos propósitos que você, é um amigo talvez que esteja estagnado, que não quer ter mudanças significativas na vida, e talvez seja até um amigo um pouco mais crítico. Então extraia esse lado benéfico desse seu amigo, conviva com ele, para justamente sorrir mais, te deixar mais alegre, extrair esse lado positivo dele, mas não tenha tanto contato assim, ou principalmente não conte coisas que vão abrir essas caixinhas de conversas mais profundas, que abre espaço para crítica. Saiba extrair os pontos positivos de cada pessoa. Cada pessoa você vai perceber que, por mais que ela não seja uma pessoa que te agrada muito, ela vai ter características positivas. Talvez seja alguém da sua família mesmo, que infelizmente você não consegue mudar a forma que essa pessoa pensa. E vocês pensam de uma maneira diferente. Mas essa pessoa ela tem uma característica positiva. E aí você não precisa anular essa pessoa completamente, mas extrai esses pontos positivos que ela tem a oferecer. Estratégia número 3, defina um limite de tempo de convivência com essas pessoas. Quanto mais tempo você conviver com essas pessoas, mais elas vão ter capacidade de modular o seu comportamento. Porque uma das coisas que mais modula o nosso comportamento é justamente os hábitos e os gatilhos comportamentais que a convivência vai gerando pra gente. E quanto mais você conviver, mais contingências, mais gatilhos, mais convivência você, justamente de mudança de hábito, vai ter com essas pessoas. E aí pode ser que somente o fato de estar junto com essas pessoas já seja uma fonte de gatilho de maus hábitos para você. Então você definir um limite de tempo pode te ajudar muito a não pegar esses pontos negativos que essas pessoas têm e conseguir ser mais intencional, justamente igual a gente falou. Extrair mais as coisas positivas, diminuir o tempo de contato, porque tem gente que, felizmente, é muito negativo, é muito crítico, e quanto mais você ficar junto com essas pessoas, mais você vai absorver esses comportamentos. Então, dê limite, tenha uma noção de tempo de convívio com essas pessoas. Estratégia número 4, tenha sempre claro na sua mente quem você quer ser. Porque se você sempre tem isso claro, você fica mais esperto junto com essas pessoas. Porque você vai ter uma ideia que, vamos dar um exemplo, que você seja uma pessoa que queira emagrecer, mas todos os seus amigos são acima do peso. E você tem isso claro na sua cabeça que você quer emagrecer. Talvez você esteja num estado ali de saúde, que sua saúde está piorando, ou que você já não consegue conviver ali com a gordura que seu corpo está, no momento tá ficando extremamente satisfeito. E quando você tem isso muito claro, você consegue criar estratégias e ser mais intencional no convívio com essas pessoas.
E essas pessoas, elas vão te afetar menos, porque pode ser que elas te façam um comentário, tipo, exemplo, você já tá emagrecendo, aí você chega perto dos seus amigos, que não te apoiam, e aí eles falam, pô, cara, tá 5 meses de dieta e não parece que emagreceu quase nada. Ou eles falam, talvez, que você até esteja magro demais, mas quando você sabe qual caminho que você quer seguir, esses comentários, eles têm menos influência sobre você fica menos sensível a ele. Então é muito importante que você tenha claro quem você quer ser, porque isso vai te deixar menos sensível a esse tipo de comentário. Outra estratégia extremamente importante é manter consistência nos seus novos hábitos. O que acontece é que muitas vezes as pessoas querem mudar, só que elas não conseguem manter consistência nos hábitos perto dessas pessoas que não apoiam. E aí acontece que muitas vezes você ouve alguns comentários de tipo, ah, cara, você já tentou 5 vezes, você nunca conseguiu. Ou então, tipo, comentários assim, mais uma vez você vai estar tentando. Ou mais uma vez você vai estar fazendo dieta. Pô, você tentou tantas vezes, nunca conseguiu. Porque justamente você não consegue manter constância nos seus novos hábitos. E aí acaba que você tira essa credibilidade que as pessoas têm sobre você. E quando você estabelece e consegue manter seus hábitos, você impõe um respeito em meio ao seu convívio social. E aí as pessoas tendem a entender que você é uma pessoa que justamente mudou. E aí, com isso, elas tendem a te criticar menos. É tipo aquela frase: primeiro eles vão te criticar, depois eles vão te perguntar o que você tá fazendo. Eu sou nutricionista e eu já atendi muitas pessoas, e é uma coisa realmente que faz muito sentido. Quando os pacientes começam a emagrecer, muitas vezes eles ouvem comentário negativo dos pais, de pessoas próximas, assim, tios. Só que depois que eles obtêm um resultado incrível com a dieta, esses mesmos tios e esses pais que estavam criticando, eles aparecem no consultório. Porque é aquilo, né? As pessoas te criticam quando você está começando, mas depois que elas veem que deu certo, elas tendem a querer trazer também isso para elas, até porque, pô, deu certo, melhorou a vida de alguém, então eu também quero isso para minha vida. Então tente ser consistente nos seus novos hábitos para que justamente você estabeleça respeito ali em conjunto com outras pessoas e com isso você fique menos sensível a comentários negativos. Outra estratégia muito eficiente é sempre se prepare mentalmente falando ao encontrar com essas pessoas. Porque quando você se prepara mentalmente, você já sabe certos tipos de comentários que você pode ouvir. E aí, ao ouvir esses comentários, eles vão ter menos influência sobre você. Porque ao mentalizar antes aquilo que você pode ouvir, a sua região, que seria a região do córtex pré-frontal, ela já fica mais ativa e mais responsiva que a região que ela é mais envolvida com a racionalidade, com cálculo de futuro, com atribuição de valor, com raciocínio lógico. Então, quando você ouve certos tipos de comentário e já se preparou antes, essa região ela é mais ativa. Então, muitas vezes, um exemplo, se houve um comentário assim de tipo, ah, fulano, parece que você não tá tendo resultado nenhum. Só que você sabe que aquele tio seu é um tio que já critica e você tá percebendo que sua roupa tá mais larga, você tá percebendo que você tá tendo resultado, você tá, talvez já foi até na consulta com o nutricionista e viu que você tá tendo resultado, então isso já te preparou antes para certos tipos de comentário. E aí esses comentários, eles aparecem e você já logo pensa, pô, eu já sabia que isso iria acontecer, entendeu? E eles têm menos influência sobre você. Então é muito prudente que ao se encontrar com pessoas que tendem a te jogar para baixo, que você já esteja mais preparado, porque estar mais preparado vai te ajudar a que esses comentários não tenham tanta influência sobre você. Então o objetivo desse vídeo aqui foi você conseguir ter estratégias para você conseguir mudar os seus comportamentos, mesmo estando num ambiente, infelizmente, que você não tem controle. Mesmo que você esteja num ambiente que você não consiga mudar as pessoas. Mas se você tiver essa noção de que rejeição social ela dói, de que nós sentimos recompensa ao estar em conformidade com o comportamento de outra pessoa, você consegue perceber que muitas vezes a rejeição está modulando os seus hábitos. E talvez você ser menos sensível a isso te ajuda ou se afastar de pessoas justamente que te rejeitam ou interpretar aquela situação de uma forma diferente. É você entender que nós muitas vezes evitamos conflitos para economizar a saúde mental, para economizar energia mental. Só que tem conflitos que a gente tem que justamente enfrentar para que a gente consiga ajustar nossas perspectivas e mostrar nossos pontos de vista. Então saiba fazer e ter conversas difíceis. Outro ponto importante é entender que as outras pessoas, elas infelizmente conseguem ter muita influência nos seus hábitos, não porque elas fazem isso de forma maldosa, mas é porque a gente é sensível no nosso contexto social. Igual a gente disse, nós somos seres extremamente sociáveis. Isso foi adaptativo para a gente chegar até aqui. E com isso,
infelizmente nós sofremos muita influência de comentários de outras pessoas. Eu espero que você tenha gostado nesse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui para eu saber e reforçar meu comportamento para que eu traga mais vídeos como esse. Se inscreva aqui no canal, porque os vídeos sempre vão trazer essa perspectiva neurocientífica, científica e também com uma pitada voltada à psicologia. E te vejo no próximo vídeo.